Se você é investidor, com certeza você está sendo bombardeado por um mar de notícias ruins ao longo de todo o ano de 2025. Talvez você está chegando agora nesse final de ano já meio cabisbaixo, meio triste com os investimentos. Mas se eu te dissesse que isso tudo é ruído e que existem sinais fortes de que a gente pode estar muito próximo de uma virada de ciclo e que isso representa uma grande oportunidade para os seus investimentos. Se você tem curiosidade nesse tema, fique comigo até o final do vídeo, que eu vou te apresentar toda a minha linha de raciocínio. Antes de falar o que eu estou vendo daqui para frente, o que eu estou vendo para os próximos meses, próximos semestres, anos, vamos recapitular um pouquinho tudo o que aconteceu em 2025 até agora e que tem deixado muitos investidores desanimados. Então, janeiro a gente começou o ano muito deprimido, o mercado muito preocupado com o fiscal brasileiro, então deprimiu muitos ativos de renda variável, a gente teve o IFIX abaixo de 2.900 pontos, o Ibovespa abaixo de 120 mil pontos, a gente teve o dólar escalando muito, chegando a 6,30, Banco Central tendo que leiloar reservas para segurar o câmbio. Então foi esse o clima que a gente começou o ano em janeiro, um clima péssimo, né? Depois, em abril, veio o tarifaço do Donald Trump, era a promessa dele de campanha, mas ele colocou em prática em abril. E aí, no início, até o Brasil não foi tão prejudicado, mas os ativos lá fora tiveram uma grande volatilidade, o S&P 500 chegou a cair mais de 20% em poucos dias. E depois, agora em julho, o tarifaço voltou após uma pausa, e aí sim o Brasil sendo um alvo forte aí com tarifas de 50%, que causou uma volatilidade nos nossos ativos aqui muito grande. Apesar de ter sido excluídos muitos itens dessa lista, a gente ainda tem uma questão política mal resolvida de diferenças de governo que provavelmente essas tarifas vão continuar. Isso também gera muita instabilidade aqui. Falando em instabilidade, paralela a tudo isso, a gente teve aumento de imposto. Vale citar o IOF, né? O IOF foi um imposto que ele é um imposto para ser regulatório e não arrecadatório, foi aumentado de forma arbitrária esse ano. Aí voltou, foi barrado na Câmara, depois o STF julgou procedente. Então, isso mostra toda a insegurança que a gente está. Então, não é à toa, né, que o investidor hoje ele está muito desanimado, está muito desacreditado com o Brasil, principalmente também com renda variável, porque está envolto nesse mar de notícias ruins. Eu poderia ficar citando outras, poderia falar de escândalo de corrupção, outras, mas o intuito do vídeo é falar para os investidores que estão desanimados nesse momento aqui, que há sinais positivos de que a gente pode estar perto de uma virada de ciclo, e eu gostaria de falar quais são esses sinais na minha visão. E o primeiro sinal, ele vem lá de fora. Para quem não sabe, o Banco Central americano, o Fed, ele tem dois mandatos. Ele tem que controlar a inflação e ele também tem que controlar o desemprego. Diferente aqui do Brasil, que o mandato é apenas controlar a parte monetária, a parte de inflação. E aí o que acontece? Por que eu estou falando isso, né? Os dados de geração de emprego nos Estados Unidos, eles foram revisados para baixo, tanto em maio quanto em junho. Isso é normal ter uma revisão nos dados. O problema foi a magnitude dessa revisão. Para vocês terem uma ideia, em maio foi declarado que foi gerado 144 mil vagas de trabalho e depois foi revisado para apenas 19 mil. Em junho, de 147 mil para 14 mil. Então, foi um erro gigantesco, uma revisão gigantesca. Isso fez o presidente Trump ir à loucura e, inclusive, demitir a chefe do Departamento de Estatística dos Estados Unidos, acusando ela de ser uma democrata e querendo complicar o seu governo. Mas por que eu estou falando isso? A partir desse momento, antes o mercado tinha uma dúvida de quando ia começar a cortar juros nos Estados Unidos, começou a se ter uma certeza. Em setembro já começa a cair os juros nos Estados Unidos. Isso foi confirmado entre aspas, mas pelo tom do discurso do Powell no Jackson Hole, se teve essa certeza no mercado. Então hoje a dúvida não é quando começa, a dúvida é agora em setembro, quanto que vai cair de juros. Essa expectativa já fez a Bolsa Americana bater nas máximas e fez o fluxo do investidor estrangeiro sair um pouco dos Estados Unidos e buscar outros mercados de países emergentes como o Brasil. E o segundo sinal que eu gostaria de destacar, que eu também vejo pouca gente falando, é nossa inflação oficial, o IPCA. O Boletim Focus, ele vem há 14 semanas seguidas revisando para baixo a expectativa de inflação, tanto para final de 2025 quanto para 2026. Se a gente olhar só o núcleo da inflação, que a gente tira ali os componentes mais sazonais, a gente já vê uma tendência de queda na inflação também. E por que isso é importante? Porque coloca o Banco Central numa possibilidade de começar o corte de juros antes do que o mercado estava esperando. Alguns meses atrás, todo mundo dizia, isso vai ficar lá para março, abril de 26 em diante, corte de juros. Depois, muita gente já começou a entender, não, talvez em janeiro de 26 comece o corte de juros. Hoje, já tem gente acreditando que talvez ainda esse ano, em dezembro, o Banco Central já se sinta confortável de começar a diminuir a Selic, que hoje está no patamar de 15%. Está um patamar historicamente muito alto, mais alto dos últimos 20 anos. Então, já existe uma expectativa no mercado de talvez esse ano, ainda em dezembro, a gente já começar a ter essa inversão.
E o terceiro sinal, esse sim, todo mundo está comentando, está nas rodas de conversa, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Até não vou me alongar muito aqui, até porque meu último vídeo foi sobre isso, que eu recomendo que assistam, que eu fiz um react da carta da Mar Asset, onde a gente fala ali com argumentos, com estatística, o porquê que a gente pode estar próximo de uma mudança de espectro no governo federal e ter um alinhamento de Congresso e governo federal mais para centro-direita. Isso seria muito importante para o país, ia permitir várias reformas importantes, bem como segurar o descontrole fiscal que a gente está passando. Para vocês terem uma ideia da importância disso, foi feita uma pesquisa com os principais gestores do Brasil de ações e 70% deles apontaram de que a troca de governo é o principal gatilho para a bolsa disparar. E isso, em parte, já está no preço. Conforme a gente vai vendo alguns fatos, como, por exemplo, deputados do Centrão abandonando o governo, principais partidos de centro abandonando o governo atual, é porque eles já estão enxergando uma outra aliança para disputar a próxima eleição. Eles já estão enxergando essa onda do eleitorado querendo ir para outro lado. Então, cada sinal desses vai fazendo o mercado apostar mais nessa troca de governo e acreditar mais nisso. Lembrando que o mercado de ações, ele sempre tenta antecipar os fatos. Então, ele já vai começando a olhar para esse lado. E agora, a parte mais importante do vídeo. Para quem chegou até aqui e concorda comigo de que a gente está próximo de ter uma queda de juros nos Estados Unidos, a gente está próximo de ter uma inversão de ciclo de Selic aqui no Brasil e que a gente pode sim ter uma troca de governo no ano que vem, em 2026, quais são as atitudes que a gente tem que tomar no nosso portfólio de investimentos? Essa é a grande pergunta que eu vou responder para vocês. Nesse tipo de cenário que a gente está desenhando aqui, ativos de renda variável performam muito bem. À medida que a gente tem o juro futuro caindo, esses ativos vão subindo. Então a gente já vem vendo isso ao longo desse ano. Apesar de todo esse noticiário ruim, a bolsa veio lá dos 120 mil pontos e agora tocou nas máximas, perto dos 143 mil pontos. Mesma coisa aconteceu com o IFIX também. Outro ativo que vai muito bem é renda fixa longa. Então está comprado em juros longos, também tem uma tendência de alta muito forte. Mas o mais importante que eu queria salientar agora são os cuidados que você tem que ter na hora de fazer essas alocações. O primeiro cuidado, diversificação é preciso. Não é porque a gente está olhando para esse cenário, tem tudo para acontecer, que a gente vai pegar e ficar 100% comprado no kit Brasil, né? Comprado em juro longo, comprado em ações Brasil. A gente não pode fazer isso. É importante manter alocações em CDI, principalmente manter alocações internacionais em dólar, que nos protegem caso esse cenário não ocorra. Ninguém aqui é dono da verdade, tem bola de cristal para saber o que ocorre. Então, é muito importante saber montar um portfólio diversificado. E se você tem dúvida de como fazer isso, tem vários vídeos meus aqui no canal falando sobre gestão de portfólio, tem vídeo que eu comento a estratégia do Ray Dalio, estratégia de Yale, pode se inspirar por ali, ou então eu vou deixar um link aqui na descrição para análise de carteira gratuita, onde algum profissional, um profissional aqui da minha consultoria, vai entrar em contato com você e vai te propor uma análise de carteira gratuita, onde ele vai analisar os seus ativos e vai te passar um feedback se você está no caminho correto ou não. Segundo ponto muito importante, cuide muito da qualidade dos ativos que você está incluindo na sua carteira de investimentos. Aqui na consultoria, a gente só indica ativos high quality para os clientes. Por que isso? Imagina que, eu estou falando aqui, renda fixa longa é muito bom, vai se valorizar nesse próximo ciclo. Aí o investidor vai lá e compra um crédito privado de uma empresa ruim, uma empresa que dá prejuízo. E, cara, não é raro isso, acontece muito. As carteiras chegam aqui e a gente olha, tem vários créditos privados podres nas carteiras. Imagina que um ativo só dê um default, a toda outra carteira ela vai passar 1, 2, 3, 5, 6 meses de rendimento só para recuperar aquele ativo ruim que deu prejuízo. Então tem que cuidar muito a qualidade dos ativos. E por fim, o terceiro ponto que eu julgo que é muito importante, falei até inclusive ontem para um cliente, bolsa barata não significa que ela vai começar a subir amanhã. O valuation está descontado, mas não significa que o timing de comprar é agora e que amanhã vai começar a subir. Eu sempre digo, a grande dificuldade para ganhar dinheiro em bolsa não é comprar ou vender, mas é manter esse ativo. E aí tu só vai conseguir manter esse ativo se tu tem certeza da qualidade dele e se tu tem um profissional de confiança ao teu lado te orientando da maneira correta. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos seus comentários seus feedbacks, se vocês concordam comigo nessa avaliação. É muito importante para mim ter esse feedback de vocês. Curtem, compartilhem com seus amigos. Essas métricas são muito importantes para o YouTube e para me motivar também a continuar a produzir conteúdo. Forte abraço e até a próxima.